Bom, falando sobre a Revolução de 30 agora, a gente já começa a aula colocando esse termo entre aspas, porque, do ponto de vista conceitual, a gente pode definir esse movimento histórico também como um golpe, até mesmo porque não foi uma revolução, conceitualmente falando. Não teve participação do povo, não teve uma alteração da ordem hierárquica social, não houve a partir dela mudanças significativas que a colocam como revolução. Né? Então foi muito mais um golpe político do que uma revolução. E aqui nessa foto, a gente já destaca, né, a foto do presidente, do ministério do presidente Washington Luiz, o último presidente da República do Brasil, né, do Partido Republicano Paulista, governou de 1926 até 1930. Eu destaco aqui um dos ministros do presidente Washington Luiz, esse indivíduo aqui, o senhor Getúlio Dornelles Vargas, o Getúlio Vargas, que é o grande líder da Revolução de 1930, ou seja, a Revolução de 30 aconteceu dentro dos setores oligárquicos. Vamos entender aqui algumas transformações do governo do Washington Luiz. Foi durante o governo do Washington Luiz que nós tivemos a fundação do Partido Democrático, que vai ser um partido que vai falar em nome, principalmente da burguesia industrial brasileira, né, que se fortalecia com o passar do tempo, e também com os setores referentes à classe média do Brasil, né? Ou seja, um partido que já fala em nome dos interesses da burguesia e da classe média, que por sua vez são totalmente contrários ao sistema oligárquico coronelista que existia em vigor no Brasil. Ok? Foi também nesse momento que a gente nota claramente o surgimento das chamadas oligarquias dissidentes. São aquelas contrárias à chamada política do café com leite, ou seja, aquela supremacia de São Paulo e Minas Gerais na presidência da República. Né? As oligarquias dissidentes, principalmente aquelas referentes, né? As oligarquias dissidentes, principalmente aquelas do Rio Grande do Sul, da Paraíba, né? Mas também a gente vai ter aqui, né, Rio de Janeiro, Pernambuco, Bahia, apoiando essas oligarquias dissidentes, como se dissessem, pô, por que a gente também não pode ser presidente da República? Por que só São Paulo e Minas Gerais na presidência da República? Pois bem, essas oligarquias dissidentes também servem para enfraquecer o regime oligárquico. Beleza? A gente vai ter, através da lei acelerada, o fechamento do clube militar, o que deixa claro ainda a insatisfação dos setores militares contra o regime oligárquico, essa insatisfação que já existe desde, né, de muito tempo, né, e que é claramente notada a partir do movimento do tenentismo, né, daqueles jovens oficiais que queriam derrubar o regime oligárquico brasileiro através da luta armada. Ok? E também aqui que nós vamos viver, evidentemente, a crise econômica mundial, né? Ou seja, a quebra da Bolsa de Nova York, né, de 1929, uma crise do capitalismo ocidental, e que o Brasil vai sofrer essa crise claramente. Como que o Brasil sofre a crise de 1929? A partir de uma queda significativa das exportações do café, nosso principal produto. E a gente sabe que o regime oligárquico era totalmente dependente do café, que a economia do Brasil era totalmente dependente do café. Né? E a queda não é uma queda simples, não, é uma queda extremamente vertiginosa. A gente está conseguindo vender só 20% da nossa safra, né? E o governo não consegue segurar esse prejuízo. Ou seja, é necessário, a partir de agora, pensar em mudanças econômicas, mudanças políticas, mudanças sociais, e todas essas mudanças atemorizam o presidente Washington Luiz, atemorizam o regime oligárquico, né? Ou seja, toda mudança traz um medo muito grande para os conservadores que estão no poder e que se estruturaram ali a partir de um regime bastante complexo. E justamente por isso Washington Luiz vai cada vez mais se afastando dos mineiros, né, e consolidando aí o conservadorismo dos paulistas. A gente percebe isso claramente nas eleições de 1930. Né? A gente tem na presidência da República o Washington Luiz, né, apoiado pelos mineiros a princípio, né, dentro da boa e velha política do café com leite. Ele sofria uma oposição, como eu já coloquei aqui, das oligarquias dissidentes, do Partido Democrático e de uma parcela dos tenentes, não todos, mas uma parcela significativa dos tenentes que fizeram parte, né, do tenentismo, também são contrários a esse regime, ainda aqui. Né? Acontece que naquele cenário de crise, naquele cenário de mudanças, que acontece até mesmo antes da crise de 29, mas se consolida na crise de 29, o que a gente percebe? A traição do presidente Washington Luiz no que diz respeito à política do café com leite.
né, ao invés de indicar aquilo que a política do café com leite tinha estabelecido, que era indicar para as eleições de 1930 o Antônio Carlos Andrada, governador de Minas Gerais, o Washington Luiz indica o Júlio Prestes, governador de São Paulo. O que vai fazer com que os mineiros se sintam traídos e simplesmente migrem para esse lado aqui. Ou seja, eles simplesmente vão abandonar esse regime que a gente tem, que é o regime oligárquico, e vão passar a apoiar o regime das oligarquias dissidentes, né, formando assim, né, uma chapa que vai indicar para concorrer com o Júlio Prestes, o Getúlio Dornelles Vargas na presidência da República e para vice-presidente o paraibano João Pessoa, formando assim a chamada Aliança Liberal. Quais são os acontecimentos, né, posterior a esta estrutura, né, de rivalidade em que os paulistas de um lado, né, do presidente Washington Luiz, e a Aliança Liberal do outro lado, que propunha reformas não muito claras, mas que propunham o voto secreto, propunham o voto feminino, né, mas que conseguiram convencer boa parte da população urbana de que representavam seus interesses. Okay? Quais são as principais transformações que nós vamos ter aqui? Primeira delas, 1º de março, o Júlio Prestes é eleito. Dentro desse pleito, a vitória veio para os paulistas, até mesmo porque o sistema de fraude garantia isso, né, para o presidente da República. Sempre vencia quem o presidente da República indicava. Ok? Em seguida, nós vamos ter o assassinato de João Pessoa, candidato a vice-presidente na chapa da Aliança Liberal, o que vai acirrar ainda mais os ânimos, né? Quando o Júlio Prestes venceu, a galera da Aliança Liberal, a princípio, reconheceu a vitória dele, mas logo em seguida, né, mesmo depois de um processo de expurgo do Washington Luiz com relação aos políticos das oligarquias dissidentes, da Aliança Liberal, ainda mais com o assassinato do João Pessoa, que na verdade foi um crime passional de um inimigo pessoal dele, que era o João Dantas, próximo aos paulistas, mas ficou parecendo um crime político, o que de repente levantou as massas populares para um levante revolucionário, né? E esse levante revolucionário era inadmissível até mesmo para a Aliança Liberal, né? Até mesmo uma frase interessante aí do Antônio Carlos Andrada, da Aliança Liberal, mineiro da Aliança Liberal: façamos a revolução antes que o povo a faça. E é exatamente isso que eles vão fazer. Em 3 de outubro, a Aliança Liberal, com a liderança do Getúlio Dornelles Vargas, inicia a Guerra Civil e rapidamente derruba o presidente Washington Luiz, né? E empossa logo em seguida Getúlio Vargas. É o fim, né, das oligarquias no poder, pelo menos da forma como estavam, e o início da chamada Era Vargas. Vale destacar que durante a Revolução de 30 não houve participação popular, e ela inicia a chamada Era Vargas, que vai de 1930 até 1945.